Olá, queridos, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira e nesse vídeo nós estaremos respondendo a seguinte pergunta: quem são os 24 anciãos no livro de Apocalipse? Quem são eles? Tem muita gente que defende que esses 24 anciãos são 12 representantes da igreja e 12 representantes dos crentes da Antiga Aliança. Outras pessoas defendem que são crentes apenas do Antigo Testamento e outros defendem, que são os 24 anciãos são representantes da igreja. Então hoje nós estaremos trazendo para você a resposta a essa pergunta, o nosso momento escatológico. Antes de trazer para você a resposta, eu queria pedir a você que você venha compartilhar esse vídeo, se você está assistindo ele pelo Facebook. Se você está assistindo ele pelo YouTube, e você possa se sentir vontade, se inscrever no nosso canal, para que você possa receber as próximas notificações dos vídeos que nós vamos estar lançando aqui para edificar a sua vida. Ok, meus queridos? E também, se você puder deixar o seu like, assim você vai estar cooperando com o nosso ministério. Glória a Deus. Então vamos lá para a resposta. Quem são os 24 anciãos que aparecem no livro de Apocalipse? Antes de mais nada, irmãos, é muito importante nós dividirmos o livro de Apocalipse, porque ele já tem uma divisão natural. Na verdade, ele já tem uma chave de interpretação. A chave para se interpretar o livro de Apocalipse está lá no capítulo 1, como se estivesse pendurado na porta. A chave, é só você pegar, rodar e entrar e descobrir o que tem dentro do livro. A chave para interpretar o livro já está na porta. Está lá no capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então o livro, ele é bem claro, ele diz: escreve, pois, as coisas que vistes, falando do passado. Aquilo que João ele testemunhou como testemunha ocular. Ele foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus, no seu ministério, na sua primeira fase. E também, isso mostra também aquilo que ele viu no capítulo 1, que ele viu o Cristo glorificado, com pés como de latão, com uma voz de muitas águas. Ele viu o Cristo glorificado e Cristo já começando a falar um pouco para a igreja. Isso aí fala então um pouco do passado. As coisas que são, retrata as cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, capítulo 2 e capítulo 3. E as coisas que depois dessas vão acontecer, no capítulo 4, 5 em diante. Então o livro, a cronologia está posta. Eu acredito que o livro de Apocalipse, ele é todo cronológico. Tem muita gente que acredita que vai para o 22, volta para o 12, depois vai para o 6, depois vai para o 7. Eu não creio dessa forma. Eu creio numa visão, uma progressão, uma exposição cronológica dos acontecimentos. Então a chave para interpretar o livro está ali. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. As coisas que vistes, aquilo que ele testemunhou. As coisas que são as cartas às igrejas da Ásia, capítulo 2 e capítulo 3. As coisas que depois dessas vão de acontecer, do capítulo 4 em diante. Então é muito importante que você saiba essa divisão para interpretarmos corretamente. Então, o capítulo 4, que é o capítulo que aparece pela primeira vez os 24 anciãos, já me traz algo interessante. Ele diz assim, lá no capítulo 4, quando começa o capítulo 4, ele vai dizer: depois dessas coisas, como se tivesse encerrado um período de tempo. Que coisas que ele está se referindo? As cartas às igrejas da Ásia, todos nós sabemos, a maioria dos teólogos defende que são fases durante a era da igreja. E que também todos aqueles acontecimentos acontecem na igreja de hoje. De alguma forma a igreja ela passa por aqueles momentos. Então fala de algo atual. Então quando ele fala depois dessas coisas, parece que ele está se referindo ao período da igreja, que passou. Então mostra a igreja no céu. Você pode perceber que logo ele ouve uma voz dizendo: subi para cá. Isso faz alusão ao arrebatamento da igreja. Então o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 5 mostra a igreja no céu, olhando as coisas sobre outro
prisma, sobre outro plano. João agora começa a descrever as coisas que vão acontecer a partir do capítulo 6, mas na perspectiva do céu, mostrando a igreja no céu. Eu gostaria de ler com vocês, então, o texto principal, que é Apocalipse 4, a partir do versículo 2, que vai mostrar os 24 anciãos, e nós vamos começar, então, a esmiuçar esse texto. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos. Olha, nota que ele diz 24 tronos. E sobre os tronos vi assentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então a primeira coisa que eu queria destacar é que são 24 tronos. Ele mostra, né? Primeiro mostra 24 tronos e depois 24 anciãos. Por que eu estou destacando que são 24 tronos? Antes dos anciãos estarem sentados, é mostrado que existem 24 tronos. Esses 24 tronos, na minha opinião, eles simbolizam simplesmente turno sacerdotal. Nós vamos defender isso já já, ok? Que se reveza. E eu gostaria de adiantar para você e deixar você um pouco assim curioso, porque não são só apenas 24 anciãos. Eu gostaria de mostrar para você, através da própria Bíblia, que não são apenas 24 anciãos, são mais de 24 anciãos. Aparece nesse texto 24, mas lá na frente, no capítulo 5, aparecem mais anciãos. Então não são apenas 24. Por isso que eu acredito que seja uma representação da igreja. Já já eu vou te mostrar a quantidade de anciãos que tem, incontável, né? Vou te mostrar já já. Ok? E aqui também mostra que eles têm também coroa, né? Eles têm uma coroa. E a coroa aqui, ela é Estéfanos, não é? Estéfanos é coroa de vencedor. E o único povo que tem promessa de coroa, Estéfanos, coroa de vencedor, é a igreja. Então já começo já a mostrar que esses 24 anciãos, eles são provavelmente representantes da igreja. Ok? Já mostra que o único povo que tem promessa de coroa é a igreja. O povo do Antigo Testamento não tinha essa promessa de coroa. Ok? Então já começamos a dar uma interpretação a partir daqui. E por que, então, anciãos? Por que anciãos? Nós sabemos que anciãos, eles são representantes do povo. E eles também são juízes, eles julgavam o povo. E anciãos aqui está em conexão direta com aquele que está assentado ao trono. Porque a partir do versículo 6, do capítulo 6 de Apocalipse, se inicia a série de juízos, que começa com os selos, depois com as trombetas e depois termina com as taças. Então esses 24 anciãos estão em conexão direta com o juízo que virá sobre as nações e sobre até o povo de Israel. Ok, irmãos? Então, por isso que está a palavra aqui, anciãos. E por que o número, então, 24? Por que 24? Porque faz uma referência direta aos turnos sacerdotais que foram estabelecidos pelo rei Davi. Os turnos do capítulo 24 de 1 Crônicas, do capítulo 25, ali Davi estabeleceu turnos sacerdotais. E esses sacerdotes, eles se revezavam na adoração, no serviço que tinha que se prestar no templo. Havia um revezamento entre eles. Por isso aqui aparece 24, mostrando também que primeiro aparecem os tronos, como eu frisei isso muito bem, e depois aparecem os anciãos, e não são só 24, eu vou te mostrar que são mais. Então eu acredito que é um revezamento nesse serviço, ali representando, né, esses 24 anciãos, todos os sacerdotes. Porque esses 24 anciãos são sacerdotes, é muito bom a gente mostrar isso. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então durante o serviço no tabernáculo, havia o sumo sacerdote e havia também os 24 sacerdotes que prestavam serviço em obediência ao sumo sacerdote. Aqui na visão aparece Jesus como sacerdote e os 24 anciãos também, não é, como sacerdotes, eles ali servindo. Aparece diretamente no céu, no tabernáculo verdadeiro. Eu queria provar isso, que Cristo é o sacerdote, assentado no trono, lendo com vocês Hebreus capítulo 8, versículo 1.
Hebreus 8:1. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono, na majestade. Versículo 2. É ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Versículo 5. Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés, divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre promessas melhores, ou sobre melhores promessas. Então o texto que eu li mostra claramente que Cristo é um sacerdote, e que o tabernáculo no céu é uma figura, é um modelo, na verdade é o original de um modelo que Moisés havia feito. Porque o tabernáculo terreno, ele era simplesmente um modelo, uma cópia do tabernáculo oficial que já existia no céu. Tanto é que Deus ele faz uma advertência e ele diz assim, Moisés, faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés ele tinha que seguir à risca aquele modelo. E ele fez o tabernáculo igual ao modelo do monte. Então, esse modelo verdadeiro está no céu. Esse plano que a gente viu, então, no céu, está mostrando um serviço sendo prestado. Né? Cristo como sumo sacerdote e os 24 anciãos, que são representantes da igreja, como sacerdotes servindo ali. Eu queria provar que a igreja ela é composta de sacerdotes. Também existem textos que mostram que nós somos sacerdotes, e o texto que eu queria ler com os irmãos é o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, com as pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então está mostrando que nós somos sacerdócio santo. O versículo 9 é muito conhecido por nós. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos sacerdotes, que servimos ao nosso Deus aqui, e existe um sacerdócio no céu, no tabernáculo verdadeiro, ok? E existe um turno. Antes de provar para vocês que não são só apenas 24 anciãos, eu queria mostrar alguns outros detalhes que mostram que aqueles 24 anciãos são representantes da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. As provas não param, de chegar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui diz, vai se assentar com ele no seu trono. Então tem 24 tronos e existe uma coligação entre o trono de Cristo e o trono dos 24 anciãos. Nós estamos assentados com Cristo, Paulo disse, nas regiões celestiais. Okay? E onde Cristo está assentado, nós estamos assentados com ele. Apocalipse 3,4 diz assim, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto dignas. Aqui está falando sobre vestes brancas, e nós vimos que esses sacerdotes, ou melhor, esses anciãos, que são sacerdotes, estão vestidos de vestes brancas. Isso também é reforçado em Apocalipse 3,5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o meu nome no livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então mostra também a questão das vestes brancas. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar, irmãos, é que me parece que ali, naquela cena vista por João, havia terminado um julgamento. Porque a igreja vai ser julgada não para efeito de condenação, mas para efeito de receber galardões. As obras nossas vão ser provadas, aquilo que a gente fez por meio de Cristo, aquilo que a gente fez para o reino de Deus vai ser provado. E ali no ato, naquela cena que João viu, os anciãos, eles pegam as suas coroas e eles jogam no chão, aos pés de Jesus.
como um reconhecimento de que eles estão ali, tudo que eles ganharam foi por meio de Cristo. Me parece que terminou-se um julgamento recente. E eles estão com seus corpos físicos para poder sustentar a coroa. Como que o Espírito vai sustentar uma coroa, não é? Então é muito importante que você saiba disso. E ali me parece que terminou o julgamento e eles agora, com seus corpos de glória glorificados, eles jogam as coroas aos pés de Jesus. Então, essa cena ela acontece depois do arrebatamento, onde nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Ok? Importante também essa colocação. Agora eu queria mostrar para os irmãos que não são só apenas 24 anciãos. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Vamos aqui parar. Aqui está me mostrando que os anjos, eles não têm um número definido. Aqui diz muitos anjos, não é? Deixa eu ler de novo. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Então, os anjos a gente já sabe que não tem um número definido. E dos seres viventes. Os seres viventes nós sabemos que são apenas 4. Lá no capítulo 4 mostra a visão dos seres viventes. São apenas 4. Então, os anjos não têm um número definido. E os seres viventes nós sabemos que são apenas 4. E dos anciãos. Aí vem 2 ponto e vírgula. E o número deles, ou seja, dos anciãos, era miríades de miríades e milhares de milhares. Então não são só apenas 24 anciãos, mas eles são miríades, miríades, milhares de milhares, são incontáveis, milhões de milhões, uma possível tradução, onde mostra a igreja, no caso, né? Somos muitos hoje, como as estrelas do céu, não tem como a gente contar a quantidade de crentes. Ok, irmãos? Então não são apenas 24 anciãos, aparecem 24, mas se revezam no turno, sai aqueles 24, entra mais 24, porque o número deles são miríades de miríades e milhares de milhares. E por que não pode ser os crentes da antiga aliança? Porque os crentes da antiga aliança, haverá um dia para o julgamento deles, que será após a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier para a terra na sua segunda vinda, logo após o arrebatamento, logo após os 7 anos de tribulação, Cristo ele volta para tratar especificamente com Israel, onde os crentes da antiga aliança e os mártires da tribulação eles ressuscitam. Ok? E a partir daí, então Deus ele começa a tratar exatamente, começa a tratar com Israel. Tá bom, queridos? Eu espero que você tenha sido edificado através desse vídeo. Curta aí essa página. Se você está no Facebook, você compartilha essa página. Se você está no YouTube, você pode estar se inscrevendo no nosso canal e você pode também estar, de alguma forma, compartilhando com seus amigos, se assim você quiser. Dá um like aí, uma curtida, um gostei, que vai estar nos ajudando demais. Ok, queridos? Então, até o próximo vídeo.